eminentes pares, eleitos soberanamente pelo voto popular, representantes dos anseios mais profundos da gente brasileira. Cumprimento vossas excelências em nome do presidente. Cumprimento também a todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem, esperançosos ou mesmo curiosos, via TV Câmara, especialmente a minha gente querida do meu estado, o Mato Grosso. Presidente, todos nós sabemos os desafios e percalços nos apresentados na estrada para que chegássemos até aqui. Aqui nessa tribuna, na minha pessoa, estão personificados os sentimentos, sonhos e aspirações de milhares e milhares de mato-grossenses que confiaram em mim. Votos esses de fé, esperança e otimismo, colhidos de um povo politizado, festeiro, trabalhador, sonhador e, acima de tudo, um povo batalhador. Pessoas vividas e experimentadas, ladeadas pelos biomas mais ímpares do meio ambiente brasileiro, forjados no sol escaldante do clima tropical, cercados pelo Cerrado, pelo Pantanal e pela Amazônia. Povo este permeado pelas tradições culturais e religiosas mais singelas, que marcam a raiz de nossas almas e atuam afirmativamente na construção de nossa personalidade coletiva. Assim somos todos, iguais e diferentes. Desde o sulista mais humilde e trabalhador do Alto Araguaia e Jucimeira, aos artesãos de Apiacás e Nova Canaã. Dos acolhedores cidadãos do Cruzeiro de Jauru e Figueirópolis do Oeste, aos pecuaristas de Barra do Garças e Campinápolis. Dos agricultores de Diamantino e Jucimeira, aos comerciantes e servidores de Cuiabá e Várzea Grande, e também dos trabalhadores incansáveis da minha querida e amada Baixada Cuiabana. Assim somos nós, senhor presidente, pescadores, ribeirinhos, produtores e exportadores, gente humilde, inteligente, exigente e despojada, gente simples e companheira, sorridente e bem-humorada. Da emergente Vila Bela da Santíssima Trindade, nossa primeira capital, à moderna Cuiabá, numa perspectiva paulina de se enxergar a comunidade, poderia dizer que somos todos nós como que um só corpo e um só espírito. E foi dessa gente miscigenada em múltiplas culturas e tradições que nasceu, em 1º de agosto de 1929, meu avô, o cuiabano e ex-deputado Emanuel Pinheiro da Silva Primo, símbolo da simplicidade e da ousadia mato-grossense, estereótipo daqueles que sonham alto e acabam voando ainda mais alto. Conquistou com muita luta a cadeira de deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso na década de 60. E também a cadeira de deputado federal nesta mesma casa, na década de 70, se transformando num dos maiores líderes políticos já conhecidos até que nos deixasse tragicamente em 26 de julho de 1974. Foi inspirado nos ideais e princípios de luta pela representatividade dos mato-grossenses a nível nacional, que Emanuel Pinheiro da Silva Primo dedicou sua vida. De lá para cá, muita coisa mudou em nosso país, mas não os ideais que se passam de pai para filho. Foi justamente esse sentimento vocacionado ao serviço às pessoas, corrente no sangue da família Pinheiro, que me despertou para a militância política. Não antes que, num amor quase que à primeira vista, eu me apaixonasse pelos estudos acadêmicos, que abriram um horizonte de possibilidades, de conhecimento do mundo e da realidade social brasileira. E foi assim, estudando apaixonadamente filosofia e as obras de autores históricos, que me deparei com as variadas correntes de pensamento como formas distintas e complementares de se compreender o universo e a existência. Foi estudando as religiões e a teologia que descobri que valor vital tem o sentimento de transcendência para a humanidade em seu desejo de viver e de ser feliz. Foi estudando o direito justnaturalista que percebia as realidades ontológicas que equiparam os seres humanos uns aos outros, certificando os princípios imutáveis da isonomia e da dignidade humana nas relações sociais. Foi estudando, senhor presidente, as ciências políticas que me surpreendi com os mais variados meios concedidos pelo povo aos atores políticos para que estes governem com equidade, promovam qualidade de vida às pessoas e saúde política às nossas instituições. Foi vivendo desde criança os bastidores da política,
que aprendi que as pessoas, especialmente os mais humildes, ainda acreditam na política. E de forma ainda mais surpreendente, ainda acreditam em nós, políticos. E foi com essa consciência agregada às experiências do cotidiano que assumi a juventude do MDB 2 anos atrás. E busquei trabalhar a qualificação pessoal e profissional dos moradores das periferias da minha querida Cuiabá. E no contato diário com aqueles mais pobres, que hipoteticamente mais sofrem e menos teriam vontade de viver, foi neles que encontrei os que mais apresentavam vontade de lutar. E assim, gradual e constantemente, a vocação e o desejo de transformar o meu estado foram me estimulando, e a vontade de me doar foi aflorando. Já não me via mais um menino de 15 anos, sonhando utopicamente em mudar o mundo, mas um homem com responsabilidade de transformar a vida daqueles com quem eu vivo e convivo no mundo. Estimulado por familiares, amigos e militantes, me lancei na missão de representar o meu estado e o meu país. Ao mesmo tempo que na construção desse ousado projeto, caminhando dia a dia em sintonia com as ruas, em alguns instantes me deparei inquietantemente com um país diferente daquele almejado no hino nacional, daquele vangloriado nas marchinhas de carnaval e daquele bem conceituado no âmbito internacional. Um país magoado, machucado pelas ideologias extremistas, pelas vaidades, pelos estelionatos governamentais, machucados por aqueles que mais deviam a alegria lhes proporcionar. Encontrei em meu estado empresários e comerciantes esmagados pela alta carga tributária imposta por governos que não lhe devolvem o que devem, massacrados em seus sonhos e aspirações por uma burocracia maçante e aterrorizante que desestimulam qualquer jovem a empreender e a fazer o Brasil crescer. Encontrei mais de 12 milhões de desempregados no país e mais de 150 mil no meu Mato Grosso, o que de forma ultrajante humilha qualquer pai de família que quer simples e singelamente cumprir seu papel de pai, proporcionando alento e conforto à sua família. Assistindo, senhor presidente, aos noticiários diversos, testemunho diariamente o triste cenário da insegurança generalizada. Os espaços públicos e as residências, presumidamente ambientes de confraternização, trabalho, ludicidade, paz, dão vez aos portadores dos heráldicos da violência, que ceifam a vida de 64 mil irmãos brasileiros a cada ano. Mais de 1.000 vidas somente no meu querido Mato Grosso. O que dizer então das mulheres do Brasil, que a cada dia enfrentam uma realidade cada vez mais carregada e atribulada, realizando papéis que somente mulheres de fibra podem suportar, em diversos casos de modo solitário. Somados a isso, os inúmeros casos de ameaças, agressões e feminicídios recorrentes que colocam o Brasil, em alguns rankings mundiais, em 5º lugar nos casos de crimes violentos contra a mulher. Concomitante a isso, as propostas populistas ou as práticas de gestão demagógicas, que em tese deveriam promover o equilíbrio fiscal e o balanço positivo de nossas contas nacionais, de forma contrária, findam por engordar as contas públicas, enquanto a dívida pública toma conta do nosso PIB com seu refinanciamento constante e altos juros. Ademais, privilégios vão sendo manobradamente incorporados por interesses subalternos no corpo jurídico brasileiro, e a nossa gente perece, aguardando uma resposta imediata de nossa classe política. No entanto, excelentíssimos deputados, nobres brasileiros e mato-grossenses que hoje nos escutam, nossa função e ofício, nosso dever como poder legislativo não é destruir pontes inimigas e propagar o caos, desejando quanto pior do governo adversário melhor, mas construir estradas e edificar. Nosso ofício não é simplesmente e descomprometidamente apontar falhas e erros, mas criar vias e alternativas para ajudar o governo a acertar. Nosso trabalho como servidores e trabalhadores do povo é mover esse trem alucinado chamado Brasil de volta aos trilhos do desenvolvimento. Se o comandante desse trem guiá-lo bem, o país vai bem. Mas para isso, não precisamos nos comprometer com o erro de outrem, mas com a tentativa de orientá-lo ao bom caminho.
E nessa histórica e apaixonante viagem, reconhecemos na história desta casa diversos maestros da boa condução. E permitam-me aqui citar alguns parlamentares mato-grossenses, senhor presidente, que fizeram a diferença nesse parlamento, como o ex-governador e idealizador da Direta Já, deputado constituinte Dante de Oliveira, o saudoso e eterno senador e também deputado constituinte Jonas Pinheiro, ávido defensor dos pequenos agricultores, o senador e deputado federal Roberto Campos, cuiabano nato, um dos maiores líderes liberais que esse país já viu. Posso aqui ainda citar outros expoentes de reconhecimento nacional, como o ex-ministro, jurista e patriota Rui Barbosa, que enfrentou junto aos seus contemporâneos as maiores batalhas da velha república. O ex-senador e presidente da República Juscelino Kubitschek, que contra todas as intempéries e adversidades plantadas, entregou em concreto firme e estável aquilo que muitos acreditavam que não passaria dos papéis flácidos e perecíveis de uma planta arquitetônica. E por fim, Ulisses Guimarães, que em luta de décadas perseguindo uma Assembleia Constituinte, restaurou o regime democrático e nos entregou a coesa, porém irreformável, Constituição Cidadã de 1988. Por isso, queridos pares, excelentíssimos deputados, nossa gente espera de nós soluções. Medidas concretas que, se não resolverem, ao menos deixem de atrapalhar a vida das pessoas. É por isso que, no âmbito econômico, precisamos, em conjunto com a sociedade, de forma clara e propositiva, discutir a reforma da Previdência, que hoje consome 48% da receita líquida do governo federal. É por isso que, no âmbito dos impostos, calcanhar de Aquiles da produção e dos empreendedores brasileiros, precisamos debater sobre uma justa reforma tributária, que tire do Brasil o título de uma das nações com maior carga de tributos em relação ao PIB, chegando aos seus 33%, deputado Medeiros. É por isso que precisamos discutir de maneira séria e sem paixões o pacote anticrime, de modo a ajudar o governo a amenizar o drama da segurança pública, viabilizando alterações na legislação que possibilitem, associado a uma reforma do sistema carcerário, proporcionar uma mínima sensação de segurança a toda a nossa gente. É por isso que medidas de amparo e proteção à mulher, com fortes medidas de punição aos agressores, devem ser cada vez mais ampliadas e fortalecidas nessa casa, de modo a proteger a mulher da covarde ignorância apresentada por muitos homens nesse Brasil. É por isso que devemos rediscutir o Pacto Federativo Brasileiro, que hoje concentra em média 60% dos impostos nos cofres do governo federal, 25% no governo estadual e somente 15% dos municípios, fazendo dos prefeitos como que mendicantes com pires nas mãos, rodando os gabinetes parlamentares dessa casa em busca de recursos para os seus municípios. É por isso que precisamos elaborar diretrizes de gestão pública que promovam gestões meritocráticas e eficientes, em que se faça melhorar a qualidade do atendimento do Sistema Único de Saúde e que se promova a inclusão escolar de jovens e adolescentes nas cidades do Brasil afora. É por isso que eu conclamo aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, que não façamos dessa tribuna um palanque para as nossas vaidades, mas um instrumento de reconstrução do Brasil. Por isso conclamo a todos para aquilo que eu acredito ser a palavra-chave para o momento político em que vivemos: unidade. Não quer dizer que em nome de uma pretensa unidade não possa haver divergências, mas que buscamos, pelo bem da nação, sinceramente, mais convergir que divergir. Sozinho eu posso fazer alguma coisa. Juntos podemos fazer muitas coisas. E por fim, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus por me conceder a oportunidade de representar brasileiros e mato-grossenses nessa Câmara Federal. E agradecer também os quase 80 mil votos confiados a mim no último pleito eleitoral. E com gratidão ainda mais especial, agradeço a toda a minha amada família. E em nome deles, agradecer a um homem que tem me ensinado todos os dias, não por palavras, mas por gestos e ações, o valor da disciplina e da resiliência. Meu amado pai, Emanuel Pinheiro, professor, advogado, vereador, deputado, prefeito e um dos pinheiros que encontrou na política um sentido de sacerdócio para a sua existência, que me ensinou que com muito trabalho se chega onde quer, e que, segundo as suas palavras, estamos num tempo em que ser político nos coloca mais como alvo do que como homem que luta por seus ideais e pelos ideais de seu povo.
mas que ainda assim prefere trocar o comodismo do não fazer pelas tribulações do realizar, e muito vem realizando pela nossa amada e querida tricentenária Cuiabá. Aproveito aqui a oportunidade para anunciar a todos e a todo o nosso estado que a partir de semana que vem iniciamos a realização de um sonho, o funcionamento do novo Hospital Municipal de Cuiabá, a maior obra em saúde pública da história de Mato Grosso. Obra essa que, com muito empenho e determinação, o prefeito Emanuel Pinheiro concluiu num tempo recorde, mostrando eficiência e habilidade na gestão de Cuiabá, ainda que para isso fosse necessário remanejar seu gabinete para dentro do hospital, para que acompanhasse dioturnamente as obras. E assim o fez. Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao senador Wellington Fagundes, ao ministro Blairo Maggi e ao ex-presidente Temer, pela viabilização dos recursos que possibilitaram realizar este sonho que irá mudar a vida da nossa gente mato-grossense. Finalizo aqui minhas palavras, senhor presidente, com o seguinte pensamento: o pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que o vento mude e o realista ajusta as velas. Vamos juntos ajustar as velas para iniciarmos um processo de verdadeira mudança no Brasil. Obrigado, senhor presidente.